Fala galera, beleza? Professor Léo da Física mais uma vez trazendo tópicos importantes para você que vai prestar seu vestibular e o Enem. Dessa vez vamos dar literalmente uma viajada no espaço. Vamos trabalhar com velocidade de órbita de um satélite. Vocês já ouviram falar que o homem consegue lançar satélites para o espaço e o satélite fica orbitando em torno da Terra. Mas como que ele vai fazer esse cálculo? Bom, para poder começar a introduzir essa matéria, temos que entender que um satélite, quando ele fica orbitando em torno da Terra, existe uma força de atração entre o satélite e o planeta. Essa força é devido à massa dos corpos. Isaac Newton disse que todos os corpos que possuem massa vão ter, então, uma força de interação entre eles. Eu vou ter um planeta com uma certa massa M, M maiúsculo, eu vou ter um satélite de massa M, M minúsculo. Vai haver uma atração entre o meu satélite e o planeta. Como a massa do satélite ela é menor, o satélite fica orbitando. Como a massa da Terra é menor que a do Sol, a Terra orbita em torno do Sol. Sempre o objeto que tem massa maior, ele fica no centro, e o que tem massa menor fica orbitando ao seu redor. Se vai haver uma força de interação entre esses dois corpos, vai haver uma força gravitacional, como disse Isaac Newton. E essa força gravitacional, ela é dada pela equação Gzão, onde esse G é uma constante gravitacional, a massa dos planetas, no caso nosso, a massa entre o planeta e o satélite sobre o raio elevado ao quadrado. Essa aqui, então, é a equação que relaciona a força de interação entre dois corpos que possuem massas. Só que o meu satélite ele está orbitando, e toda vez que você tem um objeto que fica rodando, vai haver uma força de rotação. Que força que é essa? Lembrou? É a força centrípeta. Então, a força centrípeta é dada pela massa do corpo, a velocidade que ele está elevado ao quadrado sobre o raio. Então, eu vou pegar essas duas equações e vou igualar, ou seja, a força centrípeta de rotação é a própria força gravitacional. Então, a minha força gravitacional é a própria força centrípeta. Substituindo as equações, nós vamos ter Gzão, Mão, M sobre R ao quadrado. Então, no lugar de força gravitacional, substituir pela minha equação. No lugar de força centrípeta, vou colocar N vezes V ao quadrado sobre o raio. Bom, a matemática me permite fazer o seguinte: cortar as minhas massas, cortar um raio com o quadrado do outro. E quando eu isolar a minha velocidade, eu vou ter que a velocidade é função inversa do quadrado raiz G Mão sobre o raio. E essa aqui seria a velocidade de órbita de um satélite. Observe que na equação eu cortei a massa pequena. Se eu cortei a massa pequena, eu cortei a massa do satélite. O que isso quer dizer? Que você pode ter uma cápsula no espaço, um ônibus espacial, jogar uma borracha, se a velocidade inicial de todos forem a mesma, e esse raio, que é a distância do centro do planeta até o satélite, for a mesma, isso quer dizer que eles vão ter a mesma velocidade, porque quem faz segurar na órbita
é o planeta. É ele que segura para que o satélite não saia pela tangente. Então aquela ideia de achar que o astronauta flutua no espaço porque a gravidade é nula, isso é errado. Existe uma força gravitacional. Na verdade, é uma microgravidade que vai ser visto em outras aulas. Então, a velocidade de um satélite é dada pela a massa do planeta. Então, quanto maior a massa, mais rápido ele vai girar. E o seu raio. O que isso quer dizer? Que quanto maior for a distância do satélite ao planeta, mais devagar ele gira. Se ele vai girar mais devagar, quer dizer que o tempo para dar uma volta, ela vai ser maior. E aí entra os satélites de telecomunicações. Porque, por exemplo, você tem lá uma certa operadora de canal. Já percebeu que quando chove assim, rigorosamente, como diz as provas dos vestibulares, e aí enche de nuvem, aquele negócio todo, aí você perde o sinal? Porque o sinal do satélite não está chegando. Vamos pensar então, se o satélite está enviando um sinal, esse satélite tem que ficar parado sobre você. Então ele tem que ficar parado em relação a você. É chamado de satélite geoestacionário. Esses satélites geoestacionários, que são satélites de comunicações, eles são lançados próximo à órbita da Terra, ou seja, a linha do Equador, acompanhando a órbita da Terra. Em outras palavras, se a minha Terra está girando neste sentido, o satélite também tem que girar no mesmo sentido. Então, quando a Terra dá uma volta de 360 graus, o satélite também vai ter que dar uma volta de 360 graus. Ou seja, a velocidade angular, que é dada pela letra ômega, do satélite tem que ser igual à velocidade angular da Terra. Ou mais ainda, o tempo, que é o período do satélite, tem que ser igual ao tempo de período da Terra. Aí, se a Terra gasta 24 horas para dar uma volta em torno do seu próprio eixo, o satélite vai ter que gastar 24 horas para dar uma volta em torno da Terra. E tem que ser exato, porque imagine, você está lá bem assistindo a sua televisãozinho, lindo, maravilhoso, no seu sofazinho, comendo uma pipoca, e aí, de repente, sumiu o sinal. Por quê? Porque o satélite foi embora. Não, o satélite, ele é estacionário. Ele vai ter que ficar paradinho em cima de você o tempo inteiro. Para que isso aconteça, a velocidade de rotação da Terra tem que coincidir com a translação do satélite. E aí, caiu na prova do Enem, envolvendo a equação de força gravitacional e velocidade de um satélite. Vamos ler a questão. Observações astronômicas indicam que no centro de nossa galáxia, a Via Láctea, provavelmente exista um buraco negro, cuja massa é igual a milhares de vezes a massa do Sol. Uma técnica simples para estimar a massa desse buraco negro consiste em observar algum objeto que orbite ao seu redor e medir o período de uma rotação completa, T, bem como o raio médio, R, a órbita do objeto, que supostamente se desloque com boa aproximação, em movimento circular uniforme. Nessa situação, considere que a força resultante, devido ao movimento circular, é igual em magnitude à força gravitacional que o buraco negro exerce sobre o objeto. A partir do conhecimento do período de rotação, a distância média e da constante gravitacional G, a massa do buraco negro é. Então, essa questão, ela pede a massa, sendo que deu o período, o raio e a constante gravitacional. Vamos ver nossa explicação. Galera, nessa questão que foi lida, pede para determinar a massa de um buraco negro. Bom, um buraco negro,
ele tem uma massa extraordinariamente grande. A sua massa é tão grande que na hora de atrair objetos, ela consegue também atrair a luz, de modo que a luz não consegue sofrer uma reflexão. Assim como num planeta, a luz bate e volta. No buraco negro, ela bate e é absorvida. E ele também não emite luz. Então, não consegue se ver um buraco negro. Por isso que teve tanto trabalho para poder conseguir fotografar o buraco negro. Para determinar a massa, de acordo com o exercício, ele disse que um objeto que orbita num movimento aproximadamente circular, que nós vamos falar que o raio vale R, e a velocidade dele vai valer V, ele quer saber a resposta em função de G, que é a constante, e o período, ou seja, o tempo que gasta para o objeto dar uma volta em torno do buraco negro. E é assim que os astrônomos conseguem determinar a massa de buraco negro. É uma das ideias. Então, como foi mostrado na primeira parte da aula, eu coloquei que a velocidade de órbita de um satélite, sendo que eu usei um satélite artificial. Se eu tenho, então, um buraco negro e um objeto orbitando, esse meu objeto ele vai ser, então, o meu satélite. Assim como a Lua é o satélite natural da Terra. E aí, a equação mostrava para a gente que nós vamos ter G emão sobre o raio. De modo que essa minha massa seria a massa do buraco negro. Como eu disse, a massa a ser usada é a massa do objeto que está no centro, aquele que tem maior massa. No movimento circular uniforme, quando envolve o tempo para dar uma volta, que é o período, a equação que nós temos é a velocidade depende do comprimento para dar uma volta. E o comprimento para dar uma volta é 2πr. Ou seja, distância sobre o tempo. E esse tempo vai ser o meu período. E aí eu já tenho as minhas duas equações. Se eu tenho as duas equações, o que eu vou fazer? Igualar as equações. De modo que eu vou ter raiz de G vezes M sobre o raio é igual a 2πr sobre o período. Para poder vazar com essa minha raiz, eu vou elevar tudo ao quadrado. Então, quando eu elevar tudo ao quadrado, nós vamos ter, então, corta o meu quadrado com a raiz, e aí nós vamos ter Gzão emão sobre o raio é igual 2 elevado ao quadrado, 4, π elevado ao quadrado, π ao quadrado, raio elevado ao quadrado, sobre período elevado ao quadrado. Como o exercício está pedindo para a gente a massa, então eu vou isolar a massa, de modo que eu vou ter que a minha massa é igual a esse raio que está dividindo, vou mandar multiplicando. Então eu vou ter 4π ao quadrado, raio vezes raio ao quadrado, raio ao cubo, sobre, passo G dividindo, G vezes período ao quadrado. E assim ficaria a resposta da prova do Enem. Mais uma vez, demonstração de equação, expressão algébrica aqui, para poder demonstrar como que chega na resposta. Galera, cai na prova do Enem, não precisa apavorar, é estudo, 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 e aí fica a dica, e até a próxima, galera. Obrigadão, tamo junto!